Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta terça-feira, dia 16 de agosto. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,49%, deixando ali uma chance de ter um movimento para baixo. A perda da mínima de hoje já seria algo um pouco mais significativo do que é do pregão anterior. Isto porque aqui no gráfico de 60 minutos a gente teria a formação de um pivô de baixa, iniciando uma tendência de baixa no G60. E isso favorece a ter aqui um movimento para baixo no gráfico diário, dentro ainda de todo um movimento ainda esticado para cima no gráfico semanal, que testa nessa semana essa resistência dos 58.550. Continua sendo válido até o fechamento dessa semana, ou seja, está acima, mas pode terminar a semana abaixo desse patamar. E esse aqui seria um primeiro indício de poder vir aqui ter um movimento de baixo, onde o Ibov vai ter um suporte um pouco mais relevante na faixa dos 58 mil pontos até os 57.700. Abaixo disso seria o último fundo ascendente na casa dos 56.735. Na sequência temos aqui para falar do mini índice. Recomendei algumas operações no pregão de hoje, duas foram executadas. Vamos então aqui ficar atento apenas às operações que foram executadas. A primeira recomendação de compra aconteceu aqui nesse ponto, na formação aqui de um fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, entrada aqui nesse ponto. Compra foi devidamente executada. Quando chegou aqui nesse nível, aguardei ainda a formação desse candle para ver se ganharia força. O próximo bateu aqui no patamar que já estava batendo aqui no patamar de resistência, sem conseguir passar efetivamente, começou a travar nesse patamar. Optei por encerrar a posição na formação desse candle aqui, que foi até um candle depois da saída, ganhou bastante força para baixo. Então foi uma operação que trouxe um bom ganho de 0,39%, capital total 0,32%, ou seja, de crescimento de 0,32%. A outra operação também foi na ponta compradora, aqui nesse ponto, na superação da máxima deste candle, um candle semelhante à formação de um martelo, veio com a formação aqui de ABC, uma correção de todo esse movimento de subida. Minha expectativa é que pudesse ter algum movimento de subida para romper esses topos aqui anteriores. Ele começou ensaiando ali uma subida, mas foi perdendo força, girou um candle de indefinição, reposicionou o stop logo para baixo da mínima desse candle e o stop foi acionado, ou seja, logo um pouquinho abaixo, alguns pontos abaixo do ponto da nossa entrada. Uma operação aí com uma perda de menos 0,05%, capital total menos 0,05%. Partindo agora para PETR4, só para lembrar no mini índice que a partir do próximo pregão já passaremos a negociar o próximo vencimento, cujo código é WINV16. PETR4. Lembrando, se essa análise está sendo útil para você de alguma forma, por gentileza, dê um like nela, dê um joinha aí no YouTube. Desde já agradeço a sua valiosa audiência. Petro terminou o dia com alta de 1,46%. O mercado no início do pregão começou apresentando uma sinalização de perda de força e a Petro chegou a superar a máxima do pregão anterior no início do pregão, 12,37, só que não conseguiu se sustentar acima. Foi aqui nesse ponto. Veio aqui para formar uma sinalização de alta e depois perdeu força nesse candle aqui, não consegue vir para cima. Quando volta ali para o patamar dos 12,30, 12,31, opto por encerrar essa posição. Ela terminou indo um pouco mais acima depois do encerramento desta operação, mas foi uma operação que gerou um ganho de 2,84%, capital total um crescimento de 0,36%. Então, nesse momento, a Petro segue dentro do movimento de alta. Eu já vim para esse pregão para encerramento das posições compradas que a gente estava em aberto, visto que abre-se uma chance um pouco maior, no meu modo de ver, pode até não acontecer, a gente ter um movimento aqui para baixo, seja na Petro ou em outros ativos, que eu vou citar mais adiante. Então a Petro, se perder essa mínima de hoje, 12,14, aumenta a chance de iniciar aqui, seria uma sinalização um pouco mais relevante no meu modo de ver, de enfraquecimento da tendência de alta e uma chance de entrar um movimento de baixo. Mudaria a sua tendência se perder a mínima desse fundo, muda a sua tendência de alta se perder a mínima desse fundo aqui localizado em R$ 11,56. Vale 5. O Vale 5 abriu o pregão de hoje com gap de alta, mas não foi muito longe depois desse gap de alta, conseguiu aqui fazer uma máxima de 16,34, gerar mais um pivô de alta. Se voltar a fechar aqui no próximo pregão abaixo dos R$ 15,92, o suporte aqui proporcionado por esse gap de alta, já é uma sinalização também de enfraquecimento da atual tendência de alta da Vale 5. Da mesma forma que eu comentei na PETR4, para Vale anular sua tendência atual de alta, precisa voltar para baixo dos R$ 15,23, que é a mínima aqui deste fundo.
Depois disso, vamos falar aqui de CEMIG 4. CEMIG 4 gerou um candle ali de reversão, chamado ali de nuvem negra, em quase um engolfo de baixo, uma nuvem negra encobrindo boa parte do corpo do candle anterior. Depois de um movimento mais fraco para cima, também tentando ali se sustentar acima dessa resistência, um sinal de enfraquecimento também dessa tendência de alta, supera os topos anteriores, mas não consegue muito além. Ainda assim, essa seria uma operação de venda contra a tendência, ou seja, numa possível perda da mínima deste pregão, na expectativa que esse ativo entre um movimento de baixa para perder esse suporte aqui na faixa dos 9,26, de 9,26 até o suporte mais relevante de R$ 9,15 a R$ 9,00, para entrar um movimento de baixa e anulando assim sua tendência de alta. Seria essa alternativa de fazer uma venda contra a tendência, podendo trabalhar com stop até acima das máximas aqui anteriores, referência aqui na faixa de 9,84. Então os três máximos aqui 9,84, o stop pode ficar um pouco acima ou mais bem protegido acima dos 9,97. Depois disso temos para falar aqui das posições que eu encerrei. Tube 4, a operação foi encerrada um pouco acima desse fechamento. Na realidade, tanto a Petro quanto a Itube, se tivesse aberto e gerado um movimento para cima, já superando a máxima do pregão anterior, neste pregão mesmo seria um pregão que eu iria encerrar dentro do que eu falei na PTR4. Só que as duas começaram a perder força, principalmente aqui na Itube 4, que ela abriu o pregão com um gap de baixa, foi aqui, esse aqui é o gráfico de 10 minutos, abriu com um gap de baixa, foi lá testar esse gap, não conseguiu se sustentar acima do gap, e aí perde a mínima desse candle. Na sequência eu opto por encerrar essa posição na Itube 4, aqui ainda com um bom ganho desculpe, só localizar aqui a entrada aqui, pronto, 3,1% e 0,57% de ganho no capital total. Então é um ativo que gerou aqui uma estrela cadente, um padrão de reversão dos candles depois de um movimento de alta, também chance de gerar um movimento de baixo. A perda da mínima de hoje seria o primeiro indício, seria a primeira sinalização para que isso ocorra na Itube 4. Depois disso temos aqui para falar da BVMF3. BVMF3 acionou o stop da nossa entrada, visto que ela perdeu aqui essas mínimas anteriores logo no início do pregão. Então foi uma operação encerrada com a perda aqui de 3,43%, capital total menos 0,5%. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, um grande abraço e até o próximo pregão.